Não, não, Jesse, não. Sai, sai. Jesse, sai daí. One day I'll know if I go, there's just no telling how far E aí, hoje eu vim conversar sobre o meu intercâmbio de trabalho na Disney. A minha irmã fez um vídeo já aqui pro canal, onde ela explicou como funciona o intercâmbio em si, quanto tempo fica, como é que é o salário, os lugares onde a gente mora, etc, etc. E foi ela quem fez esse vídeo, porque ela fez esse intercâmbio esse ano. E eu fiz esse intercâmbio há 6 anos atrás, lá em 2013. Mas a gente desempenhou funções, ou seja, roles, diferentes no intercâmbio. E hoje eu vim contar pra vocês, então, um pouco da minha experiência como Character Attendant. Eu vou começar explicando o que é Character Attendant. Pra quem já foi na Disney, a Attendant é aquela pessoa que tá sempre do lado do personagem. Toda vez que tem um personagem, tem alguém normalmente de azulzinho, com essa roupa aqui, junto com o personagem e tal. Essa é a Attendant. A gente tá sempre acompanhando um performer, ou seja, um personagem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as obrigações de uma Attendant e o que significa essas obrigações na prática. A primeira delas é o Move the Line, que é mover a fila, que é simplesmente garantir que todas as pessoas estão acompanhando e tal, não tá lá perdido, olhando pro nada e esqueceu de acompanhar a fila. Você fica pedindo, por favor, vem um pouco mais pra frente, preencha todos os espaços livres e tal. Isso é importante porque, pelo tamanho da fila, a gente consegue ter uma noção de quanto tempo aquela fila vai levar ainda. Então eu vou olhar pra fila e vou dizer, essa fila tem 20 minutos. E se as pessoas estão muito espaçadas, isso dificulta a nossa percepção. E até pra passar a informação no rádio, sabe? A gente perguntava, como é que tá a fila do Donald no chapéu, que nem existe mais chapéu no Hollywood Studios. E a gente dizia, não, tá passando as estrelinhas e tal. Então, a gente tinha essa noção de tempo muito pelo tamanho que a fila estava. Então, pra isso também era muito importante manter a fila bem tight. Tipo, todo mundo bonitinho um atrás do outro, sem grandes espaços entre uma família e outra. Outra obrigação da attendant é tentar otimizar ao máximo o tempo daquela família com o performer. Isso não significa que eu vou ficar apressando as famílias e tal, não deixando a galera aproveitar o seu tempo depois de 2 horas de espera com o Mickey e tal. Não é isso. Mas é otimizar o tempo mesmo, ou seja, garantir que quando aquela família chegar lá pra ver o Mickey, a única coisa que ela precisa fazer é interagir com o Mickey. Sabe, ela já tá com os cadernos abertos, as canetas prontas, sem tampa pra pegar autógrafo, a câmera tá ligada, o celular já não tá mais dentro da bolsa. Então a gente vai passando ao longo da fila com aquele speech maravilhoso e decorado que toda atendente sabe de cor pro resto da vida, que é, por favor, tenham os seus livros abertos, as canetas sem tampa, as câmeras ready e tipo, sabe? A gente fala isso o tempo todo durante o treinamento e é realmente muito útil. Outra obrigação da attendant, então, é manter a fila, além de todo mundo bonitinho um atrás do outro, manter a fila no lugar. O que significa? Na minha época, eu trabalhava no Hollywood Studios, que inclusive é o parque deste senhorzinho aqui. Esse era o meu parque principal. E eu tinha muitos shifts em volta do chapéu, tá? O que era o chapéu, pra quem não é dessa época? Chapéu era um chapéu gigantesco que ficava ali no meio, na frente do teatro chinês, sabe? No Hollywood Studios. E a gente tinha meet and greet com personagens ao redor do chapéu. Ficava ali o Stitch, o Tico e Teco, tinha o Pluto, o Donald e tal, pertinho ali nas estrelas. E a gente tinha que manter, por exemplo, a fila do Stitch ao longo do chapéu. Só que o que acontece? Quem tá na fila quer enxergar o Stitch. Então as pessoas começavam a vir com a fila pra cá, sabe? O chapéu tava aqui, a fila tinha que estar aqui, só que o Stitch tá aqui na pontinha. As pessoas começavam a fazer assim com a fila pra ficar enxergando o Stitch. E isso atrapalhava a movimentação dos outros guests, né? Ficava no meio do caminho. Então eu tinha que ficar o tempo todo, por favor, fiquem ao redor do... Como é que fala isso em português? Bem fio. Então a attendant, ela também é a pessoa chata que fica atrapalhando a vida do guest enquanto ele quer ver o personagem. É assim que os guests vão te ver na maior parte do tempo. Por isso, outra habilidade que a attendant tem que ter também é de entretenimento. Quando eu tinha que fazer isso, por exemplo, uma técnica que uma manager minha me ensinou na época e que eu usava o tempo inteiro depois disso, era dançar com os guests. Tipo, eu brincava de Cupid Shuffle, sabe? Pegava a minha fila toda e ficava todo mundo to the right, to the right, the right, the right, the right. Agora para, não vem pra left não, por favor, que eu preciso de vocês aí. Era isso que eu fazia. Então essa parte de entretenimento e de criatividade também faz muito parte do dia a dia
da attendant. E isso tem a ver também com a próxima obrigação que eu queria citar, que é a de fechar filas. Fechar a fila significa parar com o meet and greet daquele personagem naquele momento. Às vezes, fechar uma fila significa que tu vai fechar, tirar o personagem e ele volta daqui a 20 minutinhos. Ou daqui a 5 minutinhos. Essa é a fila fácil de ser fechada. Diz pro guest, olha, vai em tal lugar, daqui a pouco volta, o personagem vai voltar. Nesse momento também é necessário criatividade, porque, enfim, tu vai sempre inventar uma desculpa pra estar tirando aquele personagem de cena que tenha a ver com a história daquele personagem. Então, por exemplo, o Mickey vai pet o Pluto, ou ele vai make sure, vai ligar pra ter certeza que as flores da Minnie chegaram. Por favor, não destrói meu negócio, filha. Então, o Mickey, se eu vou tirar ele de cena rapidinho, ele vai ligar pra ver se as flores da Minnie chegaram. Enfim, cada personagem tu vai inventar uma desculpinha, assim, pra retirar ele de cena. E tem a fila difícil de ser fechada, que é quando o personagem vai embora e ele não volta naquele dia. Esse é o momento que todo o ódio do mundo dos guests vai ser direcionado pra ti. E essa é a hora que os guests vão inventar as desculpas mais criativas do mundo pra tentar te convencer a deixar mais uma família na fila. Aí tem guest que vai chegar e vai dizer, não, mas esse é meu personagem favorito. E tipo assim, na boa, se fosse teu personagem favorito, tu teria vindo no começo do dia, sabe? Não ia deixar pra ser a última coisa que faz. O que eu fazia nessa hora é pensar na big picture, sabe? Tipo, pensar tanto no meu performer que tá ali, já ficou um stage do tempo que ele tinha que ficar, tem que sair, eu vou prejudicar ele e o trabalho dele se eu ficar deixando sempre mais uma família. Eu tento também pensar nas famílias que eu já mandei embora. Quando chega aquela família muito chorona, eu falo, olha, desculpa, mas eu já mandei umas 10 pessoas embora. Se eu deixar tu entrar agora, é injusto com as pessoas que eu não deixei passar, sabe? Claro que houveram situações em que a gente dá uma outra alternativa pro guest. Já aconteceu no Magic Kingdom com Aladdin e Jasmine, e aí o que a gente fez foi colocar esses guests na área VIP na hora da parade, que é o desfile, e avisar então Aladdin e Jasmine que ele tinha uma menininha muito fã, que tinha ficado muito triste, a menininha tinha chorado muito e tal. E eles passaram e acenaram pra ela, deram uma brincada com ela na hora da parade e tal. Então, assim, tem alternativas, né? É claro que tem situações e situações, sabe? Uma vez eu estava com o Stitch no chapéu, no Hollywood Studios, e chegou uma família que, assim, a menininha devia ter uns 5, 6 anos, e ela tava vestida de Stitch da cabeça aos pés. Chapéuzinho do Stitch, moletom do Stitch, mochila do Stitch, tudo do Stitch. E aí, beleza, eu pedi pra me aguardarem perto do teatro chinês, porque eu retiraria o Stitch por lá. Então eu tirei a família da fila pra não mostrar que eu estava abrindo uma exceção, né? Não abri a fila de novo, mas eu deixei a família esperando lá perto da porta por onde a gente ia entrar pro backstage. Quando eu saí com o Stitch, ele parou lá, deu uma brincada com a menina, tirou uma foto e a gente entrou. Então a gente tem armas pra criar esse tipo de exceção. Mas não é um negócio que tu pode ficar fazendo o tempo todo. E é um momento bastante crítico, bastante triste. Tem famílias que vão chegar assim, chorando. Ah, está destruindo as minhas férias e tal. É um verdadeiro caos o momento de fechar a fila. Mas a maneira como eu lidava com isso era isso, de tentar enxergar o todo da situação, sabe? Não prejudicar nenhuma família demais, ok? Mas também não prejudicar o meu performer, que é o meu coworker, sabe? A pessoa com quem eu trabalho dia a dia. Bom, outra obrigação, então, da attendant é manter a segurança dos performers. Então, muitas vezes, crianças vinham correndo, assim, crianças pequenininhas correndo na direção do Mickey pelo lado, assim, e aí o Mickey podia não estar vendo, então eu falava, tipo, Mickey, olha só que amor, esse menininho que tá vindo aqui na sua direção correndo, pelo amor de Deus, se abaixa. Não desse jeito. Então, dava um jeito de avisar o personagem com que eu tava trabalhando da situação que tava ao redor dele. Porque às vezes é muita gente, é muita coisa acontecendo, muita criança em volta do meu performer e ele precisa dessa ajuda, né? Outra função, então, é conhecer os sinais de distress, que é basicamente esse aqui. O personagem vai tapar um olho e erguer a mão pra quando ele precisa ser levado pro backstage. Tem alguma coisa acontecendo e tal, enfim, alguma coisa incomodando. Nesse momento, então, a resposta de sempre era entrou um cisco no seu olho, não vem aqui que eu vou te ajudar. Então, faz muito parte do trabalho da attendant ajudar nessa comunicação do performer com os guests. Como esses performers não falam, eles não podem usar a voz, eles usam muito mímica, e a attendant é muito boa em entender os sinais, a gente recebe treinamento pra isso também.
E isso era muito enriquecedor, sabe? O sinal do Mickey quando tá com vergonha, o sinal do Mickey quando gostou de algo que o guest fez e tal, tu faz um good job e tal. E é trabalho da attendant dar voz pra esse performer. Então a gente fica lá, tipo, ajudando na comunicação enquanto tá movendo a fila e mandando abrir os livros e mandando deixar as câmeras ligadas e etc, etc. Assim, é muita coisa. Mas essa é uma parte muito legal e muito gratificante de fazer. Dance parties. Dance parties era os meus shifts favoritos. Eu amava dia que tinha dance party no chapéu. Eu pedia pra trocar com as pessoas pra trabalhar dance party no chapéu. Que é basicamente quando tu tá numa festa com os personagens e naquele momento não vai formar fila, não vai ter fila de autógrafo, fila de foto e tal. Os personagens estão ali pra dançar. Então tu vai ficar junto com os performers, dançando e tal, controlando o tempo, ajudando eles a não deixar formar fila, porque os guests vão tentar. É a obrigação da attendant chegar pro guest e falar: olha, o Tico e Teco estão aqui pra dançar com a gente hoje e tal, eles não vão autografar agora não sei o quê. Chama o guest pra dançar e tal, dança ali junto. Claro que pode tirar foto enquanto tá dançando. O importante é não deixar formar a fila de pessoas querendo vir tirar foto com os performers. E nesse momento também é a obrigação da attendant controlar o tempo, que o performer vai ficar ali dançando e tal, avisar ele: olha, faltam 5 minutos, faltam 10 minutos e tal, retirar ele de cena no momento que fechar o tempo que ele tem que estar on stage, né, e voltar com o performer depois. Então, nas dance parties a gente fica muito mais livre, mas também dá bastante trabalho e tal. A attendant é muito trabalho o tempo todo. A attendant tem que ser uma pessoa muito boa em desempenhar diversas tarefas ao mesmo tempo, porque tu tá tomando conta de muita coisa ao mesmo tempo. Bom, outra obrigação que tinha na minha época, que era a obrigação da attendant, e que eu sei que hoje em dia é um pouquinho diferente, mas eu vou contar pra vocês como era na minha época, porque as coisas na Disney estão sempre mudando, era ajudar os performers com a costume. Na minha época, a Mike e Sully estavam com a roupinha da Universidade de Monstros. Eu acho que eles não estão mais. Eu tive lá esse ano, tirei foto com eles, mas não lembro da costume. Eu acho que não. Mas na minha época eles estavam com o uniforme da Universidade de Monstro, então eu tinha que ajudar o Sully, que é gigantesco, a colocar a jaqueta da Universidade de Monstro todo dia que eu trabalhava, Mike e Sully. E era muito difícil. Eu tinha que subir numa cadeira, colocar por uma mão, pela outra. Enfim, ajudar os performers a se vestir era muito difícil, principalmente porque a attendant não tinha um treinamento específico para isso e cada costume de performer funcionava de um jeito diferente. Tudo bem, na maioria das vezes eles sabem mais ou menos o que fazer e vão te guiando: me ajuda aqui e tal, aqui pela minha perna, tanana. Mas é muito complicado. É muito complicado. E quando tu sai com um performer, tu tem 2, 3 minutos pra ajudar eles a tirar a roupa, ajudar o outro a terminar de se arrumar e botar on stage e tal. Essa parte de costume era realmente muito complicada. E eu fico feliz que a Disney agora tenha dado uma role só pra isso, porque eu sempre achei que precisava. E era uma parte bem complicada de ser attendant. Bom, outro shift maravilhoso que eu adorava era trabalhar em restaurante. Eu trabalhei no Crystal Palace com o Pooh e seus amigos, no Magic Kingdom, e eu trabalhei no Be Your Guest com a Fera à noite. Meu Deus, esse shift era incrível. Tu tinha que entrar junto com a Fera, dançar um pouquinho com ela ali no meio do salão, passar pelas mesas, chamando os guests pra bater palma e tal. Era muito legal. E eu trabalhei esse shift porque eu queria muito uma foto com a Fera. Esse era o único lugar pra tirar foto com a Fera, e as reservas desse restaurante estavam esgotadas pelos próximos 8, 9 meses, assim. Então seria impossível eu jantar lá durante o meu ICP. Meu celular era muito ruim na época, a foto é uma bosta, mas eu guardo com muito carinho. Outro shift que eu trabalhei só pra conseguir a foto foi trabalhar com Anne e Elsa no Epcot. Então, assim, eu nunca gostei muito de trabalhar com as princesas. Mas eu trabalhei Anne e Elsa porque eu queria muito uma foto com a Anne e a Elsa. E eu trabalhei lá em 2013. Isso significa que Frozen tinha a recém-lançado. A fila de Anne e Elsa no Epcot chegava a 5 horas. Nesse momento, o trabalho da attendant era completamente diferente. O nosso trabalho era entreter a fila para que aquelas pessoas não sofressem tanto. A maioria das pessoas que esperava, na verdade, eram os pais, tá? Ficava o pai na fila esperando, enquanto as mães iam passear no parque com as crianças. Quando tava chegando a vez deles na fila,
A mãe vinha com a criança e tal pra encontrar a Annie Elsa. A gente sempre deixou isso acontecer. E aí a gente tinha aquele instrumento, que eu esqueci o nome, que vai contando o número de pessoas, sabe? 2, 3 e tal. E ia perguntando pras pessoas, quantas pessoas tem no teu grupo? Porque a gente sabia que ficava uma pessoa do grupo só lá e 10 pessoas passeando pelo parque. Então ficava lá com o cliquezinho pra ter uma noção de quanto tempo tava a fila. Isso também significa que se a fila tava de 5 horas, eu tinha que fechar a fila de Annie Elsa muito cedo. E vinha muitas pessoas. Tipo, a Annie Elsa estariam lá até às 7 da noite. Eu fechava a fila às 2 da tarde. Chegava alguém lá depois do almoço pra tirar foto com a Annie Elsa, eu tinha que dizer que a fila tava fechada pro dia. Era muita criança chorando. Era muita família triste. Annie Elsa era um shift muito difícil emocionalmente, sabe? Outra obrigação da attendant, então, é conhecer muito bem a sua location, sabe? Quando eu chegava num lugar diferente pra trabalhar, eu buscava sempre saber quando eu chegava, quando eu dava o meu check-in do dia, era onde é o banheiro mais perto da minha location e onde fica o bebedouro mais próximo da minha location, porque são as perguntas que a gente mais recebe. E, óbvio, eu tinha sempre um telecast, que é um guiazinho de coisas que a gente precisa saber, horários de shows, horários de personagens e tal. Se tem algum brinquedo fechado ou coisa assim, que é sempre a programação da semana, e um mapa. Porque às vezes se eu não sabia de cor aquela coisa que a pessoa estava me perguntando, eu já abria aqui, buscava informação e tal, para sempre auxiliar o guest. Porque a gente tá sempre ali muito aberto, muito disponível, né? Às vezes é um shift de muita coisa, tipo o shift no chapéu, que era uma attendant pra muita coisa num lugar muito lotado e tal. A gente não ficava tão disponível assim. Mas num shift tipo Annie Elsa, eu ficava lá na fila assim, tipo, esperando, brincando com os guests, conversando. Então, nesse momento, tu vai ser a pessoa que eles veem disponível pra tirar dúvidas. Agora eu vou falar um pouquinho então de como é a rotina de ser attendant. Bom, como attendant eu sempre chegava já pronta com a minha costume e tal no meu parque. E aí a gente faz check-in na Entertainment Base. Ali eu vou então receber a minha função do dia, tipo, se eu vou trabalhar com Phineas e Ferb, se eu vou trabalhar com os Incríveis e tal. Porque, por exemplo, na minha época tinha o Animation Courtyard. Lá dentro tinha Ralph e Vanellope, Minnie, Mickey, os Incríveis, e acho que era só. Então eu recebia na minha schedule que eu estaria no Animation Courtyard, mas eu não sabia com que personagem eu ia estar até o momento do check-in do dia. Bom, depois do check-in eu ia até a break room da location onde eu estava. A gente vai até a break room, aí conhecia as pessoas com quem eu ia trabalhar naquele dia, às vezes são 2 attendants para um personagem, às vezes é uma só. Conversava com o personagem e tal, combinava com ele, tu quer que eu te dê o aviso de 5 minutos e de 10 também, ou só o de 5, porque cada performer gosta de trabalhar de uma maneira. E era importante a gente se conhecer, porque afinal a gente ia ter que ter aquela sintonia ao longo do dia todo. E assim a gente combinava a nossa rotina ao longo do dia e deixava tudo alinhadinho. Uma das minhas vantagens favoritas de ser attendant é que eu pude muito facilmente trabalhar em todos os parques, sabe? Foi uma meta que eu coloquei pra mim e eu consegui fazer isso muito cedo no programa. Isso porque a attendant ela não precisa de um treinamento específico para sua location. E a principal desvantagem de attendant, ao meu ver, é que as meninas que moravam comigo, elas todas tinham um grupo do pessoal do trabalho, sabe? E por quê? Porque ela trabalhava em restaurante, trabalhava todos os dias com as mesmas pessoas, trabalhava em uma atração, então trabalhava todos os dias com aquela equipe. E como attendant é diferente, porque a gente trabalha cada dia com uma pessoa diferente. Tanto os performers, quanto as outras attendants. Então eu trabalhava todos os dias com pessoas diferentes. Claro, eu fiz amigas muito próximas, com quem eu converso até hoje, que moram no Peru, outra que mora na Nova Zelândia e tal. Mas é diferente, essa sensação de uma família, assim, de o pessoal do Pizza Planet, que a Júlia tinha e tal. É diferente. E eu via como uma desvantagem, sabe? Eu tenho muita coisa da Disney aqui em casa, muita coisa, porque, como a minha irmã já falou no outro vídeo, a gente tem desconto de 40% no merchandising dentro da Disney. Então a gente acaba comprando a Disney toda mesmo. Esse daqui é o Mickey do meu parque, do Hollywood Studios, que foi onde eu trabalhei, então esse é o meu chefinho. Eu tenho algumas orelhinhas, eu tenho 3, na verdade, eu acho. Orelhinhas de Minnie. Eu tenho essa placa de carro que só depois que eu cheguei no Brasil eu descobri que não dá pra colocar nos carros brasileiros. Show, sei muito de carro. Esse daqui é o chapeuzinho de formatura do programa, que eu mandei bordar aqui atrás. Dá pra fazer isso no Magic Kingdom. E, inclusive, eu tenho uma tatuagem
desse chapeuzinho aqui no braço. Vou botar a foto aqui em algum lugar. E aí eu tenho 2 recordações, são as minhas favoritas do programa, que é essa claquete, que é do Hollywood Studios, onde eu escrevi Character Attendant aqui, CP 2013-2014. Aí o diretor foi assinado pelo Mickey. E aqui atrás eu tenho o autógrafo de todos os personagens com quem eu trabalhei no Hollywood Studios. E aí tem outro que eu adoro também, que é esse Mickeyzinho em Vinylmation, que aqui tem todos os personagens com os quais eu trabalhei durante o meu ICP. Então, eu não vou ler todos, porque é muito personagem mesmo, mas, enfim, eu adoro demais, e aí eu fico olhando pra cá e lembrando de quando eu trabalhei, tipo, tem personagens aqui que eu trabalhei uma vez, tipo, Eeyore, que é o bisonho, eu trabalhei com ele só na Dance Party do Hollywood Studios. Única vez. Ah, uma coisa que eu não contei é que na minha época também, lá atrás tinha aqueles backlands do Hollywood Studios, sabe? Que era tipo umas ruazinhas que lembravam São Francisco. Lá a gente levava os personagens de Fantasmic pra tirar foto e tal com as pessoas. Esse era um momento que acontecia, até hoje eu não sei qual era a regra, do nada o manager falava, hoje vai ter foto com os personagens, vai todo mundo pra lá. Ia todas as atendentes pra lá, os personagens do show ficavam lá atrás nas ruas, os guests enlouqueciam, tipo, meu Deus, o gênio do Aladdin pra tirar foto. E eu ficava junto, tipo, sim, cara, o gênio do Aladdin, ele nunca tá aqui, aproveita, sabe? Então é isso, eu espero que tenha dado pra entender como foi a experiência de ser Character Attendant pra mim há 6 anos atrás. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre ser attendant ou sobre o programa em si, deixa aqui nos comentários, que eu e a Lari vamos gravar um perguntas e respostas só sobre isso. Tchau!